Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do PodIAC. No episódio de hoje, vamos apresentar uma pessoa muito especial, guerreira, lutadora, cristã e encontreira do nosso IAC, um exemplo de vida e superação. Ela vem hoje nos presentear com sua visita, falando que uma decisão pode mudar uma vida e como ela escolheu ser feliz. Recebam com todo carinho a nossa amiga Jéssica. Jéssica, seja muito bem-vinda a mais um episódio do PodIAC. E a gente queria começar, sabendo um pouco da sua história de como tudo começou. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, eu quero dizer o quanto que é orgulho para mim e orgulho aos olhos de Deus saber que tantos jovens estão unindo com cada individualidade, mas com o único propósito, levar a palavra, arrastar multidões, puxar mais pessoas para viver a verdade, viver a verdadeira identidade, reconhecer quem nós somos. Isso realmente é muito poderoso. E eu sou Jéssica Oliveira, mais conhecida como Jess Borg, eu tenho 19 anos, sou atleta de natação paralímpica, palestrante, influenciadora digital, protagonista do livro Jess Borg, Desista de Desistir, mas antes de tudo isso, eu sou escolhida de Deus, assim como cada um de nós. A nossa maior característica é que nós somos escolhidos por Deus para estarmos aqui. Não só vivendo a nossa vida, mas vivendo a vida que Ele quer para cada um de nós, a vida extraordinária, que eu acredito muito. E tudo começou na minha vida quando eu tinha 10 anos de idade, que eu fui diagnosticada de meningite meningocócica, que é uma doença muito grave, que para mim sobreviver foi preciso a amputação dos 4 membros. E a minha perda auditiva, 90% da minha pele e do corpo para sobreviver. E não foi fácil para mim, com apenas 10 anos, descobrir que eu precisaria perder meus 4 membros. E ouvir da minha mãe uma dor tão forte que eu acredito que para ela também não foi fácil. Eu acredito que se pais estiverem nos assistindo, imaginem como seria dizer para os seus filhos que eles vão precisar amputar seus 4 membros. Não é fácil, mas ouvi através do olhar da minha mãe algo muito poderoso que me fortaleceu muito naquele momento, me impulsionou muito para tomar a decisão que foi a virada de chave da minha vida, que é a fé. E eu pensei, poxa, minha mãe também está passando pela dor, mas mesmo assim, ela ainda está persistindo na fé e mostrando para mim que braços e pernas importam, mas mais do que isso, o maior detalhe, a maior importância é a vida. Então, depois de todo aquele episódio com a minha mãe, eu tomei a decisão. Eu escolhi a vida, eu escolhi viver, não foi fácil, não foi do dia para a noite, eu chorei muito, precisei passar por uma confusão interna, me perguntando como seria daqui para frente, será que é possível viver sem seus membros? Mas eu tomei a decisão e essa decisão me impulsionou a não desistir da minha luta pela minha sobrevivência. E durante todo esse tempo eu vi a luz de Deus brilhar para mim, como uma forma de dizer que eu não estava sozinha. Eu ouvia a todo momento Deus dizer para mim, filha, não tenhas medo, porque eu sou o Senhor. Eu sei tudo o que você precisa. Ele sabia tanto que ele me permitia uma sabedoria com apenas 10 anos de idade, que até eu mesmo me impressionava, mas que foi o suficiente para que eu enfrentasse todo aquele momento. Eu digo, eu passei por um sofrimento, mas eu passei de forma leve, porque a todo momento eu estava clamando a Deus, eu estava amando a Deus no sofrimento. Então, quando a gente escolhe, a gente aprende a amar a Deus no sofrimento, todo o processo de deserto se torna mais leve. E foi esse deserto que fez eu reencontrar com a minha verdadeira identidade. Não é sobre facilidade, mas sobre felicidade. E às vezes as pessoas até não entendem. Fácil, né? Não entendem mesmo a questão de que como assim facilidade e felicidade. Mas eu digo com toda certeza que às vezes passar pelo deserto faz com que a gente reencontre a nossa verdadeira força interior. Algumas sementes crescem no escuro. E a minha cresceu a partir da dor. E tem aquelas pessoas, que não acreditam, tipo, se Deus te ama tanto, se você clama tanto para Deus, porque Ele fez isso com você, porque Ele fez você perder, os 4 membros. Então, por que você clama tanto a Deus se Ele fez isso com você? Tem essas pessoas, que tem essa meio com que certeza dúvida, essa contradição.
todo o processo dentro do hospital, eu posso falar com toda certeza que tiveram muitas pessoas que chegaram para mim e disseram, você não vai sobreviver. Mesmo que eu estava ali sorrindo a todo momento, e ninguém entende isso também. Porque as pessoas acham que a paz é a ausência de problema. Muito pelo contrário, é você estar em paz interiormente, a partir dos problemas. Então, eu estava a todo momento sorrindo e dizendo que eu ia sobreviver, mesmo com apenas 1% de chance para sobreviver. Eu dizia que eu ia sair dali e viver o propósito que Deus queria para a minha vida. E mesmo assim, as pessoas diziam, você não está entendendo o seu caso. Você não está entendendo a gravidade do seu caso. Como assim? Eu que estou vivendo na pele toda a minha dor, mas eu sei que eu vou sair daqui. E muitas pessoas dizendo, como assim você ainda ama Deus? Com tudo que Ele fez com você. Eu falei, não. Eu ainda estou viva. Na verdade, eu não estou perdendo. Eu estou ganhando uma vida interior que é muito mais importante que braços e pernas. Eu não estou romantizando, mas eu estou enxergando o lado positivo daquilo que eu não posso mudar. E nós, cristãos, precisamos todos os dias mostrar para as pessoas que nós não estamos perdendo, mas sim ganhando. Exato. Sim. Você falou, né, que te chamam de Jesse Borg, né? E eu queria que você explicasse para eles, tipo, o objetivo desse nome. Então, o Jesse Borg iniciou e despertou dentro de mim assim que eu vi uma criança no shopping e me parou perguntando o que tinha acontecido comigo. E às vezes eu vou falando diversas historinhas para as crianças. Às vezes eu até falo que é tubarão. Às vezes as mães ficam desesperadas. Pelo amor de Deus, não, a criança já não entra no mar. Ai, gente, desculpa, mas é sempre aquele momento. E eu cheguei para uma criança que perguntou o que tinha acontecido comigo. Não era um problema dizer, não tenho problema com isso. Mas eu pensei, o que isso vai agregar na vida dele? Então, eu logo entrei com a história do Homem de Ferro. Perguntei se ele conhecia. E, claro, conheço o Homem de Ferro, sou fã dele. Olha, sou irmã dele. Como assim você é irmã dele? Naquele momento, eu estava usando as próteses. Nesse momento, não estou usando, porque eu ainda estou me adaptando. Fisicamente, é um processo lento. Mas, naquele momento, eu estava usando. Hoje, eu ainda continuo sendo uma ciborgue, porque eu uso implante, que é um chip ligado ao cérebro, para que eu possa ouvir. Então, naquele momento, eu vi o olhar da criança se transformar. Aquele olhar de coitadismo, de pena, de susto, passou para um olhar de encantamento. Né? Nossa, você é irmã do Homem de Ferro! É verdade! Caramba, que legal! Então, toda essa história é transformada e assim iniciou o Jesse Borg. Também já havia falado para umas pessoas que usam também as próteses, que nesse mundo a gente fala que somos robôs. E nisso tudo me nomearam como Jesse Borg. Sim. Nós vimos em um depoimento seu que você não trocaria a sua vida antes da doença pela sua vida agora. Você pode nos contar um pouco mais sobre essa afirmação? É realmente muito delicado, é aquilo que eu digo. Às vezes, os olhos humanos não vão entender, mas Deus entende. E isso basta, isso basta. Mas toda essa história, porque antes da meningite, eu vivi um episódio de psoríase, que é uma doença emocional. Ela agia no corpo também, com placas enormes avermelhadas. Eu não era bem comigo mesma. Eu passei por um episódio muito difícil com toda a minha família. Mas eu não era tão feliz como eu sou hoje. Eu fazia aula de dança, eu tinha acabado de descobrir um talento meu, que era ser dançarina, estava me descobrindo na vida, mas ainda assim eu sentia um vazio que eu precisava completar. Eu tinha uns episódios muito difíceis também na escola de preconceito, e eu sofria com isso. Hoje, se me perguntam se eu sofro preconceito, eu não sofro preconceito, eu vivencio ele. É diferente. A dor é inevitável, o sofrimento opcional. Mas antes, qualquer pessoa que olhasse para mim, qualquer pessoa que olhasse para minhas placas de manchas no corpo, eu já pensava, eu sou um problema. Eu tenho um erro. Eu não via sentido em viver. Em todo episódio, durante 10 anos, eu vivi reclamando, procurando sentido na vida. Então, hoje eu digo com toda certeza que eu sou mais feliz do que antes, porque hoje eu reencontrei a minha verdadeira identidade. A partir da dor, a partir do deserto, eu encontrei o valor da vida. E eu não estou dizendo que a gente precisa esperar perder, passar por uma experiência quase morte para reencontrar o valor da vida. Mas esse foi o meu momento. Foi um momento que Deus permitiu que eu me encontrasse comigo mesma. Então, hoje, eu tive essa decisão que hoje me torna mais feliz do que antes. Porque hoje eu não tenho braços, eu não tenho pernas, mas eu tenho a felicidade que me completa. E mesmo que hoje eu passe por mais desafios do que antes,
A forma como eu enfrento isso é totalmente diferente. Porque o que paralisa não é sobre braços e pernas, mas sobre mentalidade. Você pode ter tudo. Se você não tiver vida interior, automaticamente você não tem nada. Sim. Porque nada por fora vai estar suficiente para você. Você vai estar sempre dependendo das coisas, sempre dependendo de algum prazer momentâneo, quando na verdade isso tudo é momentâneo. Porque o que de fato torna o ser, o para sempre, é o interno, é o interior. E isso eu entendi. Então hoje eu digo, eu tenho saudade dos meus membros? Tenho sim. Mas eu não troco a vida que eu tenho hoje por antes. Eu não consigo mais me ver na outra vida. Hoje eu me vejo nessa vida, movendo outras vidas. Ai, me deixou emocionada. Você... vou até chorar aqui. Gente, que dom. O impacto já começa aqui, né? Na roda de conversa, é isso mesmo. Tudo bem, gente, faz parte. Eu digo, cada um está passando por uma individualidade, cada um tem um histórico. E às vezes a gente fala uma coisa e eu sempre digo que não é eu que estou falando, é o Espírito Santo que está falando por mim. Toda vez que eu vou dar um testemunho, quando eu saio, eu falo para minha mãe, o que eu falei? Eu não lembro. Eu tenho muita coisa para falar, mas às vezes o Espírito Santo me manda falar uma coisa que nem estava programando, mas aquela pessoa precisava ouvir. E assim como ela, eu espero que as pessoas estejam se emocionando também. Porque é isso que importa, é a gente olhar para dentro, refletir e viver. Você sempre teve uma boa vida com Deus, né? Então, fala um pouco da sua espiritualidade e seu relacionamento com Deus mesmo. Porque você mesmo falou que, apesar de tudo, você sempre estava ali com Ele, rezando com Ele, pedindo as bênçãos para Deus mesmo. Exatamente. Todo esse processo de vida interior, a gente fala também em contato com Deus, a intimidade com Deus, o processo de oração. Porque a oração, ela fala tudo, né? É você orar e você agir também. E eu sempre fui católica. Eu sempre estive dentro da igreja. Mas você estar na igreja é diferente de você ser igreja. Sim. Então, no momento do coma, durante esse período de 22 dias, eu tive um contato com Deus. Eu senti Jesus. Quando eu acordei, eu já dizia para minha mãe que a minha fé já não era mais a mesma, estava bem mais forte. Eu já ouvia a pregação, já ouvia o evangelho, mas eu não conseguia viver. Porque às vezes a gente escuta, mas será que a gente está agindo de acordo com o evangelho? Porque o mais importante não é ouvir, é viver. Então eu comecei a tomar posse. Hoje eu escolho viver aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Ele está falando para mim. Mas não é mais sobre o que eu quero, é sobre o que Ele quer. Então tudo isso de eu ir me posicionando e quando eu posso dizer, entregando as minhas forças, entregando o meu sim verdadeiramente, eu fui me conectando com Deus, entrando em intimidade. Hoje eu posso dizer que eu não estou na minha melhor versão, mas eu estou tentando, eu estou buscando, porque a gente só conhece, a gente só busca mesmo na palavra. A gente vai estando na presença e se entregar totalmente. Qualquer lugar que você estiver, você não precisa só viver a palavra dentro da igreja. Qualquer lugar que você estiver, você pode tornar com o momento da oração, que vai aproximar a Deus. Não tem outra coisa a não ser a oração que faz a gente se aproximar de Deus. Sim, realmente. Nesse fim de semana, você passou pelo um retiro espiritual na Canção Nova, né? E vimos que você dividiu o palco com o Frei Gilson e deu seu testemunho para uma multidão de pessoas. Conte um pouco sobre esse retiro para a gente e como foi dividir o palco com o Frei Gilson. Gente, olha, você já começou a falar sobre isso, eu já fiquei com vontade de chorar. Porque eu ainda estou anestesiada com tudo que aconteceu durante todo esse fim de semana. É o que eu digo, a gente sempre precisa buscar, porque a gente vai, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai amando a Deus, a gente vai fortalecendo o amor. Se Ele não teve limites para amar a gente, por que vamos ter limites para o amor com Deus? Né? Então, assim, eu sempre estava buscando e eu falei, mãe, preciso ir nesse final de semana com você para buscar fortalecer a minha vida espiritual. E uma semana antes, a minha mãe disse que Deus revelou para ela, através de um sonho, que eu ia subir no palco com o Frei Gilson, dar meu testemunho. E eu disse, mãe, será que é dessa vez? Mas se for da vontade de Deus, Ele vai me chamar pelo nome. E quando a gente já estava indo embora, que era o fim do evento, a minha mãe começa a me chamar, vem filha, Ele está te chamando.
E eu subi, e foi uma emoção profunda. Eu já tinha encontrado com ele nos bastidores, tinha contado para ele, viu o quanto ele ficou impactado, mas não esperava que ele fosse me chamar. Mas eu disse, uma hora vai acontecer. E foi naquele mesmo final de semana, ele me chamou, eu pude falar, como eu disse aqui, o que o Espírito Santo queria falar através de mim. Eu estou usando, inclusive, na minha blusa, enviai-me. Anunciai-me, vai falar por mim. E eu falei tudo aquilo que a gente já vinha falando todo final de semana, mas com a prova viva, com a minha história, de que a vida interior é muito mais importante do que tudo que acontece no externo. Não que as coisas do externo não sejam importantes, mas quando a gente entende que o mais importante é a vida interior, isso vale. Então, eu tive um momento muito precioso com o Frei Gilson, porque ali eu entendi o que é ser uma pessoa ungida, o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela transborda. No momento que eu estava com o Frei Gilson, eu senti uma paz tão grande que eu falava, isso é ser de Deus. Amém. Amém. A gente já sabe, né, que você já palestrou, NEAC, inclusive, e entrou no 27º aqui na Paróquia Santa Luzia. E o que você acha do nosso movimento e, na sua opinião, a importância do EAC para os jovens aqui na igreja? Eu já comecei falando o quanto que eu estava orgulhosa e quanto que Deus já está orgulhoso de olhar, ver o quanto que os jovens estão arrastando os outros. E eu vi muito ali em todo aquele movimento. Infelizmente, não conseguia participar de continuar servindo, porque eu tinha outras missões que Deus estava me mandando. Mas eu fiquei muito feliz de ver que Deus está se movimentando através das pessoas. Ele aparece disfarçado. Então, todo esse movimento foi muito importante para eu entender o quanto que a gente ainda precisa falar, o quanto que a gente precisa ainda buscar, ver a linguagem, se adequar muito no que eles falam. Porque é muito difícil. Hoje a gente vê numa geração que o mundo está fazendo muito barulho. E às vezes a gente se perde, a gente está se baseando demais na vida dos outros, nas opiniões dos outros. Então, através do EAC, eu vi todo aquele movimento para que trouxesse a voz do Espírito Santo, a voz do movimento da igreja, que não pode ser calada, não pode ser menor do que a voz do mundo. Tem que ser maior sempre. Então, todo esse movimento que eu participei, que foi muito importante para mim, em questão de acolhimento, porque eu sempre estou em todos os processos, encontros da igreja, para observar também como que está diante das pessoas com deficiência, que a gente precisa ter a equidade, a igualdade de olhar, entender que, apesar das diferenças, nós somos irmãos em Cristo. E é isso que nos conecta. Eu lembro que, até no movimento, no próprio encontro, eu cheguei a falar, não importa as diferenças, não importa as nossas individualidades, o que importa é que nós somos irmãos em Cristo. Então, todo esse movimento foi importante para mostrar aquilo que eu acredito muito. Falando em palestra, né? Quando você deu a sua primeira palestra, assim, sua experiência, na sua primeira palestra que você deu? Todo o processo, gente, faz muito tempo, porque eu já palestrava dentro do hospital. Eu já palestrava, assim que chegavam os pessoais de plantão, eu já começava a soltar uma palavra que nem eu mesma entendia. Como que está surgindo essa palavra? De onde está vindo? Mas é aquilo que eu digo, Deus vai me mandando sabedoria. E eu tinha uma sabedoria vindo de Deus, as minhas forças que vêm do alto foram me proporcionando esse dom de falar, que nem eu mesmo imaginava que eu fosse ter. Se me dissessem há 10 anos atrás que eu iria arrastar a vida de muitas pessoas para voltar para Cristo e para encontrar a sua verdadeira identidade, eu diria, é mentira. Mas hoje eu entendo, porque hoje eu tomo posse da vida extraordinária. Hoje eu tomo posse da minha força interior. E foi muita luta, até desde a primeira palestra até aqui, porque eu estou sempre buscando a melhorar, me aprofundar mais na palavra, porque quanto mais você aprofunda, mais você sabe inspirar, mais você sabe passar para as pessoas. E isso é muito importante, como cada um de nós podemos passar a palavra de Deus. Tem gente que chega para mim e fala assim, não, porque você tem um dom. Não é só isso, é uma questão de hábito, é uma questão de escolha. Eu escolho pregar o evangelho, eu escolho passar aquilo que Deus quer passar através da minha voz. Então, eu sempre acreditei nisso. Tem dias que eu não quero falar, tem dias que eu não quero participar de um encontro, tem dia que eu não quero ir para uma palestra. Eu falo assim, Senhor, tá bom, eu escuto,
você está me enviando, então preciso ir. Porque não é sobre você, é sobre gerar valor na vida do outro. E quando a gente entende isso, tudo flui. Maravilhoso, perfeito. Eu seguro ele aqui para não chorar igual. Muito bom. Agora nós vamos dar uma pausa para os nossos comerciais e fiquem com o evangelho do dia. Marcos 7, 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adúlteros, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas as coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse evangelho, Jesus nos ensina a perceber de onde vêm as impurezas que nos afastam do convívio de Deus e que roubam a nossa paz. É por orgulho e vaidade que nos tornam maus. Portanto, não são as outras pessoas, nem tampouco os alimentos que semeiam a maldade em nosso coração. Voltamos do nosso intervalo e agora vamos para o segundo bloco. Falar agora sobre a Paralimpíadas, sobre sua vida de atleta. Em 2019 foi um ano de descobertas e várias conquistas, né, para você. Entrou na equipe do Vasco da Gama e, inclusive, é medalhista. Conte-nos um pouco sobre a Jéssica atleta e a motivação. Gente, realmente não é nada fácil quando a gente fala sobre esporte, ainda mais quando a gente fala sobre o esporte paralímpico. É muito difícil. Quando eu entrei no Vasco, foi realmente uma porta aberta para novas oportunidades. Eu já tinha passado pela natação, mas era apenas inclusão a lazer. Eu não era formando atleta. Então, quando eu cheguei no Vasco, eu estava sendo formada como atleta mesmo e viver a disciplina. Porque a gente fala muito sobre a motivação, mas não é todo dia que eu acordo motivada para ir treinar, não é todo dia que eu acordo motivada a fazer o que precisa ser feito. Mas eu vivo a disciplina, que é fazer aquilo que a gente não quer para chegar onde a gente quer. E realmente eu passei por todos uns episódios de crescimento profissional como atleta. Hoje eu ainda tenho muito a melhorar. Eu tive alguns processos que eu precisei voltar do zero, porque quando a gente fala da vida de atleta, a gente fala de altos e baixos. Sim. Tudo na nossa vida, para falar a verdade, é como o batimento do coração. Quando fica reto, a gente já sabe a consequência. Eu preciso de altos e baixos. E em 2023 eu tive muitas quedas. Então hoje eu estou começando a reconstruir de novo. Mas surgiu e despertou esse sonho através da arquibancada dos Jogos Paralímpicos de 2016, que aconteceu aqui no Rio. E através de atletas paralímpicos que, inclusive, tinham a mesma deficiência que a minha, eu fui impulsionada a acreditar que eu era capaz. Então, hoje, até hoje, o esporte vem me trazendo essa certeza que aquilo que eu quero, eu posso, eu consigo. Não importa o tempo, não importa quanto tempo for demorar para chegar. Às vezes, a gente demora anos para chegar no objetivo. Eu acredito que eu ainda vou passar por um processo muito longo.
como, por exemplo, Paris 2024. Era um sonho para mim, eu já estava confiante, mas com a queda de 2023, eu precisei passar esse sonho para 2028, mas eu acreditei, falei, Senhor, vai ser a tua hora, e todas as vezes no esporte a gente vai precisar continuar persistindo. Nem tudo vai ser como a gente quer, mas é como a gente precisa. E com cada erro eu vou crescendo, aprendendo, construindo no esporte, e até hoje o Vasco tem sido uma área muito importante para mim, que vem abraçando a causa da pessoa com deficiência, de entender que é também capaz de ser atleta, de formar como atleta e estar juntos com todos no esporte. Então, não só a natação, mas sabemos que gosta de esporte e que já pulou de paraquedas, né? Conta pra gente, qual é a sensação? Saltei de paraquedas literalmente porque sempre que eu via algo antes, alguma aventura, quando eu tinha braços e pernas, mas eu tinha um medo que me controlava. Então, eu sempre via na praia o salto de paraquedas e eu falava assim, nossa, que da hora, quero fazer também. Só que, automaticamente, a minha voz sabotadora dizia para mim, mas e se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E por muitas vezes somos paralisados por essa voz sabotadora. Então, quando eu tomei posse da minha força interior, depois de tudo acontecido comigo, que toda a minha vida mudou, uma virada de chave, eu escolhi viver tudo aquilo que antes eu não conseguia pelo medo. Por muitas vezes a gente vive vendo os outros viverem aquilo que a gente quer viver. Apenas estamos sobrevivendo. Eu escolhi viver mesmo. Então, todo mundo dizia, para que perna se você tem asas para voar? Eu falei assim, gente, eu tenho que viver essa frase. Então, bora, vou viver essa aventura. E aí, eu cheguei lá, gente, cadê essas asas? Mas depois eu entendi que é muito sobre o interior, toda aquela experiência. Na hora me deu um frio na barriga quando eu já estava lá em cima, que eu pensei, Senhor, o que eu vim fazer aqui? Gente, que eu inventei para vir até aqui fazer isso? Mas tomei posse, já estou aqui, vai com medo mesmo. Você e ser corajoso. Você gostou, né, de Exatamente. esportes radicais? Exato. Porque, assim, não é... O ser corajoso não é você não ter medo, mas você ir com conhecimento, você ir com medo mesmo, entendendo que você precisa ter um medo, mas não ao tanto a ponto de ele te controlar. Então, com certeza, aquela aventura para mim foi uma prova para mim mesma de que aquilo que eu quiser, eu posso fazer. O que é o esporte na sua vida? Assim, defina o esporte na sua vida. É um suporte de crescimento profissional, emocional, porque desde que eu entrei para o esporte até aqui, muitas questões da mentalidade na minha vida, mesmo já tendo passado por uma experiência que eu precisei de muita resiliência, o esporte é uma outra área, uma coisa diferente. Então, a todos os dias eu preciso estar me reinventando, escolhendo. Todos os dias o que eu quero, preciso passar pelos altos e baixos, preciso permanecer naquilo que eu quero, no foco onde eu quero chegar. Então, o esporte, para mim, é um grande suporte. Além de ser uma coisa de competição, é também uma terapia para mim, de um crescimento emocional. Então, Jéssica, em 2020, você realizou mais 2 projetos na sua vida, né? Que foi palestrar e o seu livro, Desista de Desistir, não é isso? Exato. Eu tive a honra de lançar o meu livro no meio da pandemia. Eu tive uma oportunidade de um evento que aconteceu em Gramado, 100% online, para todo o Brasil, que ia ser um grande movimento com vários palestrantes. E eu pensei, por que não lançar o meu livro nesse evento? E foi realmente muito difícil, porque imagina você lançar um livro no meio da pandemia. Já é muito difícil você escrever o livro, lançar o livro, quando você tem vários apoios, vários suportes. No meio da pandemia, não tinha livraria, não tinha tanto apoio assim. Mas fui com a minha Dinda, que é especialista na ciência da felicidade, autora do meu livro. Fomos seguindo nesse sonho, que eu já tinha há 6 anos, quando eu estava no hospital, que eu tive alta. A primeira coisa que eu disse num vídeo anunciando a minha alta, depois de 1 ano e 2 meses, era: eu vou levar o meu livro para cada casa de pessoas que me ajudaram até aqui. E assim eu fiz. Mas eu acredito que, por mais difícil que fosse todo aquele episódio para lançar o meu livro, foi também muito importante, porque no meio da pandemia foi o tempo que mais pessoas precisavam ouvir uma lição, uma prova de que felicidade é uma escolha, que a gente não precisa de muito do externo
para a gente começar a escolher a ser feliz, porque felicidade é uma decisão. E o meu livro é sobre ser feliz. Então, para mim, foi muito importante lançar e ver o quanto isso impactou na vida das pessoas que diziam para mim, nossa, Jéssica, o quanto que eu precisava ouvir isso. E não é só sobre a minha história, mas é uma lição que eu fiz a partir disso. Eu não quero aqui contar a minha dor, o que eu passei, as minhas dores com a meningite, não é só sobre isso, não é sobre o vitimismo, mas é sobre o que eu fiz a partir da dor, porque não é apesar da dor, é a partir da dor. Eu quero mostrar que dá para ser bem resolvida com a gente mesmo, que eu gosto muito de até brincar para falar sobre ser resolvida, que meu livro fala muito que felicidade é descomplicar. Muitas das vezes a gente é paralisado pelos nossos problemas. Eu entendo, cada um de nós temos um problema. Não é porque eu tenho um problema, que eu passo por algum problema na minha vida, algum desafio, que eu posso dizer para o outro que ele não tem problema. Cada um tem o seu. E a gente precisa enfrentar isso, de fato, com muita resiliência. Tudo é a forma como a gente enxerga a partir disso. Mas é descomplicar. Entendendo o problema, ficando triste, porque a gente feliz fica triste, ela só não fica lá. Você não controla aquilo que acontece no externo. Você controla a sua forma de reagir. Então, o meu livro ensina tudo isso, como eu gosto de falar do descomplicar, como, por exemplo, às vezes eu estou na rua com a minha mãe e ela está no desespero de ter que agendar uma manicure. Eu falo assim, ai, graças a Deus que eu não preciso mais enfrentar essa luta, que a gente está sempre brincando. Às vezes, mas até que esses dias, eu passei numa loja de manicure e estava lá uma placa dizendo pé e mão por 45. E aí eu entrei na loja e falei, moça, tá muito barato, eu preciso fazer pé e mão por 45, porque as minhas próteses estão custando muito caro. Poxa, o preço da minha prótese comparar é mais caro que um carro. Então, poxa, 45. Pé e mão tá muito barato, vamos fazer. Aí lá, moça, eu esqueci de especificar que era sobre unhas. Aí eu, desculpa, saí. Então, assim, tudo isso é descomplicar. Eu não sou bem resolvida porque eu brinco comigo mesma, mas é uma forma de mostrar que a vida depois do diagnóstico, a vida numa decisão. E o livro todo é sobre isso. Então, sobre palestrar, era uma vontade ou você sentia que era um chamado de Deus? É um chamado. Sem dúvidas é um chamado. Quando eu disse, eu nunca pensei que eu seria palestrante. Eu tinha acabado de entrar na dança, eu imaginava, meu sonho era ser dançarina profissional. E eu estava dançando no hip hop, então até hoje eu tenho muita paixão em dança de hip hop, mas hoje eu sou atleta, hoje eu tenho outros sonhos, hoje eu tenho outras metas, mas antes eu jamais imaginei que eu iria subir num palco, subir no altar, dar meu testemunho, eu subi em vários palcos, dar a minha palavra, compartilhar a minha palestra e mover tantas vidas. Mas eu entendi que o propósito que Deus queria para a minha vida, e eu aceitei. E hoje eu sou muito feliz por ter aceitado, entregado meu sim por esse propósito, porque ser palestrante para mim, de fato, é o maior presente. Você vê a vida do outro sendo movida por causa da sua, você conseguindo mostrar como virar a chave, como você virou. Isso é o maior presente. E você não precisa passar por uma experiência quase morte para você ser palestrante, para você mover a vida do outro. Para mim, eu digo com toda certeza que ser palestrante é mais difícil do que ser atleta. Porque quando a gente está na palestra, a gente está falando sobre o sentimento do outro. Eu escuto muito isso de palestrantes, eu sinto a mesma coisa. Você está movendo, é uma responsabilidade muito grande, você está aqui. Como isso vai gerar para o outro? Eu estudo muito para que as minhas palavras não cheguem de uma forma negativa no outro, mas de impacto positivo. Porque isso acontece, né? Às vezes a interpretação de como a pessoa está passando, a palavra pode ser essa, mas como a pessoa interpretou de uma forma diferente, porque ela está passando por uma forma diferente. Mas sempre ter um cuidado, uma responsabilidade daquilo que você está falando. E eu estou sempre buscando, estudando para que a minha voz, a minha fala possa melhorar, para que cada vez mais possa chegar no coração das pessoas como deve. Você faz uma ótima palestra, assim, eu acho. Porque eu já vi algumas palestras suas, vi duas, né? Uma no Coroinha e uma no EAC. E sempre foi muito emocionante, tipo... Você fala realmente com o coração, tipo, parece que Deus está falando com a gente na hora. E eu acho isso muito especial em você. Esse é o maior presente, quando as pessoas chegam para mim dizendo, nossa, Jesus falou comigo através da sua vida. E todos nós podemos ser voz do Espírito Santo. Isso é um presente muito forte. Muito obrigada. Nada. Continuando falando do seu livro, né, que está aqui. A frase, né? Como o título diz, desista de desistir. Você, em algum momento, você já pensou em desistir? Então, falando sobre a vida passada, como eu contei nos episódios que eu vivi, eu tinha pensado em desistir. Hoje, claro, é inevitável.
em alguns episódios da minha vida, eu já pensei em desistir. Mas o pensar é diferente de você agir. Tem alguns pensamentos que a gente não tem como evitar, mas na prática você tem a escolha, você tem a autorresponsabilidade. Então eu sempre pensava, eu não desisto, eu mudo o caminho. É como se você estivesse num trânsito. Às vezes é só você mudar a rota. Claro, tem alguns acontecimentos aqui no Rio de Janeiro que é inevitável. A gente está sendo trânsito. Mas pela forma de dizer sobre essa história, usando como história, às vezes é você mudar a rota. Trocar o caminho, né? Trocar o caminho. Você chega mais rápido no seu objetivo. Quantas vezes a gente fica insistindo em algo, insistindo, porque a gente acha que lá na frente, mas aí a gente está gastando energia, gastando forças, que às vezes não nos leva no resultado, muito pelo contrário, só afasta. Então, às vezes, a gente precisa pôr na balança. O que é aquilo que eu preciso? Aquilo que me valoriza, aquilo que me põe para frente, me leva no resultado. Então, às vezes, a gente está passando um momento na nossa vida, eu não sei qual é o seu problema que você está passando, que você está assistindo a gente agora. Não sei qual é a sua história, mas eu entendo o quanto é difícil. E o quanto que a nossa mente, quando ela não estiver trabalhada, ela vai focar mais no negativo do que positivo. Então, obviamente, às vezes o negativo é o quê? Desiste. Para de continuar, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas é sempre você persistir, usando a sua mente ao seu favor, trabalhando, porque dá sim para a gente controlar a nossa mente. Talvez não o que sentimos, mas o que pensamos. Na verdade, o pensamento também nem sempre conseguimos controlar. Mas o tanto que nós vamos persistir nesse pensamento e naquilo que estamos sentindo, nós conseguimos controlar. Então, é sempre trabalhar a nossa mente. Como eu gosto de dizer muito, o oposto de emoção negativa, de emoção positiva, não é emoção negativa. É emoção desconfortável, ninguém gosta de sentir. É chato a gente sentir aquelas emoções desconfortáveis no dia que a gente não está bem. Mas é sobre respeitar e entender que somos humanos. Ela só se torna negativa quando você se permanece nela. E aí vem as consequências, a vontade de desistir, a vontade de não querer continuar, de você achar que não tem mais resultado, que não tem mais jeito, que você não tem mais jeito, que você não consegue produzir, que você não consegue fazer mais nada. Então, é sempre entender que há uma solução. E por mais que sejam 99% de problemas, de motivos para não continuar, se tiver 1% de motivo para continuar, acredite no seu 1%, porque ele pode se tornar em 100%. Assim como aquilo que poderia ser a minha morte, com apenas 1% de chance para sobreviver, Deus transformou em 100% de milagre. Então, é sobre entregar o nosso sim. Eu não desisto, Senhor. Eu estou aqui, porque Ele diz a todo momento, não tenhas medo. E tem uma frase que só não combina comigo, mas combina com vocês, que é dar o passo que Ele dá o caminho. Mas eu sigo sempre assim. É dar o passo que Ele vai dar o caminho. Porque é isso que Ele diz a todos os momentos. Às vezes a gente não sabe como vai ser depois, mas não desiste. Só dá o passo, só dá o teu sim. Ele vai dar o caminho depois. E esse é o maior motivo para a gente continuar insistindo. E, se for para desistir, desista de desistir. Você tem outra vontade de fazer outro livro? Ou vai fazer assim? Tenho muita vontade de fazer outro livro, outras histórias de como está sendo a minha vida no hoje, porque ali foi contando a minha história, a minha ressignificação. Mas eu quero contar um diário, eu quero fazer um diário de como está sendo a minha vida, a minha autoconfiança, como eu reconstruí isso, porque eu precisei passar por muita luta. Depois da meningite, depois que eu fui curada da doença, precisei passar por muitas lutas. Como é que é reagir aos olhares das pessoas, a entender, a saber lidar com os desafios, às vezes os pensamentos de adolescente, porque eu sou humana, eu sou falha, todos nós aqui somos humanos, e assumir isso faz parte do processo. Então, eu estou a todo momento aprendendo e reconstruindo. Então, eu quero mostrar para as pessoas como é essa minha vida através do meu olhar. Hoje, eu não penso em criar. Tenho uma vontade, mas eu não penso em criar. Que eu sei que ainda tem muitas pessoas que merecem ver o meu livro, esse livro de atualmente. Tem muitas pessoas que ainda precisam conhecer e ser mudadas, tocadas através desse livro. Então, hoje, eu quero continuar mostrando. E, em breve, quando eu atingir uma quantidade que eu quero de população que estejam sendo mudadas com a minha história de renascimento, eu vou criar outra história. Mas sempre tem uma oportunidade máxima. Assim que Deus disser, filha, faz o teu próximo, vamos seguir no caminho. É isso. Deus quiser, vai fazer outro. Amém? Amém. Eu tenho muita vontade de ler esse livro. Ele ainda De não repente, leu. tipo, às vezes a gente não sabe o que as pessoas estão passando. E eu tenho certeza que nesse livro
dependendo do que a pessoa tá passando, ela lê e tem algo que toque ela. Igual, tipo, na sua palestra. Tem muitas coisas que você fala sobre a sua vida que às vezes toca na vida do outro. Porque às vezes tem uma coisa que a gente tá passando e aquela palavra a gente tá precisando escutar naquele mesmo momento. E a gente vai lá e toca, pô, Deus tá falando comigo. Isso aí, é isso. Qual conselho que você daria para quem pensa em desistir e tem vontade de desistir? Esses dias eu inclusive recebo muitas mensagens no meu Instagram com essa mesma pergunta. E é muito difícil, né, a gente responder isso, porque às vezes as pessoas estão passando por um problema que às vezes você fala, mas ainda está olhando para dentro, ainda está olhando para o problema, então é muito difícil você conseguir tirar a pessoa da bolha. Mas é possível. Então eu sempre penso que é pensar na solução. Foca na solução. Mas como, Jéssica, não... Foca na solução, foca em que vai ter uma oportunidade lá na frente. Pensa no positivo. Mas isso é tóxico. Não, é o otimismo. Não é tóxico. Eu reconheço que eu tenho problema. Eu sei. É como a gente entender o carro da nossa vida que a gente precisa se autoconhecer. O autoconhecimento é muito importante porque o pensar em desistir. Como, por exemplo, esses dias eu estava tendo, um tempo atrás, faz um tempo até, que eu tive uns pensamentos que eu não estava trabalhando minha autoaceitação, porque é preciso todos os dias. Então, vou confessar aqui um desabafo com vocês. E foi assim, um pensamento que eu tive. Mas e se ficassem só os braços? Só que eu me autoconheço. Então, eu falei, opa, esse pensamento não combina comigo. Esse pensamento não me define, não é quem eu sou. Mas se eu não me autoconhecer, esse pensamento vai me dominar. Então, obviamente, eu vou querer desistir. Obviamente, eu vou pensar em uma oportunidade de parar os meus objetivos, focar naquilo que não me pertence. Mas você precisa se autoconhecer. Então, o autoconhecimento é muito importante para a gente trabalhar, entender como nós funcionamos. Eu vejo que tem muita gente que fala sobre autoconhecimento. Saber o que você gosta. Isso é importante, você também consegue com o autoconhecimento. Mas não é o principal. Com o autoconhecimento, você trabalha como você funciona. É como um carro. Você está dirigindo. Na sua frente não tem que ser o problema. Tem que ser a solução. No seu banco do lado, não tem que ser algo positivo, é o problema. Porque se você colocar ele para trás, você esquece. E você não tem que ignorar o problema. Não é ignorando que você resolve. Você enxerga o seu problema do seu lado, mas você foca na solução. Foca na solução. E automaticamente vai focando na solução, vai trabalhando a sua mente, o seu autoconhecimento, vai tomando forma, vai dominando, para que você diga para a sua voz sabotadora, ei, cale-se. Quem comanda na minha mente é somente eu e Deus, e não o sabotador. Mas para isso é um trabalho, para isso é um desafio, é um esforço. Porque no fácil, nada muda, nada se transforma no fácil. Então, se permita passar pelo desafio, que é se autoconhecer, que é tentar controlar a sua mente. Isso vai valer a pena muito para a gente parar de pensar em desistir. Agora a gente vai para um intervalo da música que você escolheu e depois a gente fala um pouquinho sobre ela. Senhor, hoje eu me rendo, eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti, então seja tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito. Que quando eu falar, que seja você, no meu caminhar, que seja você, e quando eu cantar, que seja você, que seja você, e no meu olhar, que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos, que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Pra que quando eu falar, que seja você, no meu caminhar, que seja você, e quando eu cantar,
transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Tivemos uma surpresinha de uma presença ilustre da mãe da Jéssica. Palmas! Então, nós temos uma pergunta para a senhora. Como é ser mãe da Jéssica? Nossa, gente. É muitas coisas, né, para falar, mas é um presente lindo, né, de Deus que eu recebi, uma bênção. Ser mãe da Jéssica é mais que especial, né? Não tem palavras. Vivencio esse milagre todo dia dentro de casa. Vejo, né, como muitas pessoas falam, Jesus através dela, através do seu testemunho de vida. Então, assim, é muita gratidão a Deus, né, por ter me dado essa honra, né, de ter emprestado, né? Como a gente sabe que nossos filhos são emprestados, né? Deus nos dá para a gente cuidar, para poder... perdi até as palavras. Mas é isso, é muito especial. Eu sou muito grata a Deus, né, por ter me dado esse lindo presente, que é minha filha. Então, agora nós vamos voltar ao assunto da música. Jéssica, o que você acha dessa música? E você tem algum recado que essa música toque no seu coração para deixar para o pessoal que está assistindo? Assim como a gente estava conversando, né, que tudo é uma forma como chega a mensagem para a gente, como a gente está passando, a forma que como a gente interpreta, de fato. E para mim, o Eis-me Aqui diz tudo que a gente até estava falando no início. O que eu dizia sobre o sim que eu entreguei para o Senhor. Eu não imaginava ser palestrante, eu não imaginava ver os propósitos que eu estou vivendo hoje, mas eu estou vivendo porque eu disse, eis-me aqui, Senhor. Sim. Dai-me um coração semelhante ao teu. É semelhante ao teu. Não é maior e nem menor, de fato, semelhante ao teu. Tudo isso é tão importante para a gente continuar na caminhada cristã. Agora a gente vai ter uma dinâmica que, como em outros episódios teve, vamos ter nesse aqui também, que é o bate e volta. A gente vai falar uma palavra e você responde o que vier na sua cabeça, tá bom? Fé. Fé, transformação. Família. Família. Nossa, família é muita coisa, né? Quando eu posso dizer, não é só uma base, mas é o que me completa. Complementação. Amigos. Presente. Inspiração. Propósito. Esporte. Esporte. Crescimento. Palestrar. Palestrar. Impacto. Vida. Nossa, eu usaria transformação agora que veio na minha cabeça, mas dizer vida, renascimento. Desistir. Desistir, uma opção, nós que não precisamos, porque nós não precisamos. Desistir, de fato, não deixa de ser uma opção, mas que nós não precisamos nessa vida. Futuro. Futuro, quando eu posso dizer futuro,
Objetivos? Futuro objetivos, o que eu penso na cabeça? Deus. Amor incomparável. E seu livro? Honra. Vasco da Gama. Vasco. Gente, o Vasco, olha, eu tô com o tempo que eu venho entrando, né? Mas eu acho que reconhecimento. Agora, qual mensagem você deixaria para os jovens e adolescentes no mundo que estamos vivendo hoje, né? Porque é um mundo que, como você falou lá no início, né? É um mundo meio que gritante, né? Tipo, Muito barulho. muito barulho. A gente já veio falando várias frases aqui, eu ainda fiquei sem frases na cabeça, a gente falou diversos, eu espero que de alguma forma, como a gente havia falado, possa chegar como a pessoa está precisando, mas que a gente sempre saiba olhar para a vida interior, entender o que nós queremos de verdade, viver a nossa verdadeira identidade, porque a gente não tem como evitar o mundo. A gente não tem como evitar o mundo, mas você tem como escolher aquilo que você quer ouvir ou não. Você tem como impor limites naquilo que você quer consumir para a sua vida, o que te valoriza, o que te põe para o resultado que você quer alcançar. Então, que a gente possa sempre se autoconhecer, conhecer o que a gente quer, que nos leva ao caminho do Senhor, porque é sempre o melhor. Às vezes, a gente acredita que a felicidade verdadeira está nas coisas do mundo, está no externo, mas só quem já esteve no fogo do Espírito Santo sabe que não dá para sair depois que a gente habita. Não tem igual, não tem paz igual ao fogo do Espírito Santo, a estarmos na presença do Senhor. Embora alguns não entendem, o que eu digo é, faça a prática verdadeiramente e me diga você o que você achou. Essa é a palavra, essa é a palavra. Nossa, que tocante. Não vou chorar de novo, não vou. Tá bom, né? Vai largar aqui daqui a pouco. Infelizmente, triste, né? Mas o nosso podcast está chegando ao fim. E a gente queria agradecer muito a sua presença, sua mãe por ter aparecido aqui. Foi muito especial, foi um podcast bem tocante, assim, como eu posso dizer. Obrigada, gente. Obrigada. Eu quero dizer, a minha mãe está aqui, é um desafio para ela. Tudo aquilo é como toca, o que a gente dá sentido. Se hoje eu falo com muita firmeza, é porque eu comecei a trabalhar muito no meu interior, porque não é fácil. Então, hoje, muito especial, minha mãe está aqui com a gente, que é o que eu falo, que não é sobre você, é sobre gerar valor na vida do outro. Aquilo que eu falei no início, sobre a história dela. Hoje ela está aqui, presente, trouxe essa mensagem de que estamos aqui emprestados, passando por um passatempo de fato, mas que para deixar um legado. Nós não estamos aqui só para viver a nossa história, mas para deixar um legado, dar frutos, trazer histórias e mover o mundo. É isso. Foi um prazer estar com vocês hoje. Fiquem toda quarta-feira às 8 horas no nosso canal Santa Luzia. Vai ter um novo pod. Sigam a gente aqui no Instagram, que vai aparecer aqui embaixo. Fiquem com Deus. É isso, pessoal. Bye, bye. Bye, bye.